E se você pudesse se posicionar de forma inovadora no seu negócio, no negócio da tua família. Hoje eu estou de frente com um especialista aqui que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com esse papo. Se você caiu de paraquedas aqui, você está no Tudo é Venda Podcast. Eu sou seu host, Jefferson Carvalho. E hoje eu estou de frente com Arthur Rufino. Cara, que honra ter você aqui com a gente, viu? Prazer, obrigado pelo convite. Acho que o tema do podcast já fala bastante, né, sobre o perfil de entrega e é legal trazer aqui um papo tão amplo para dentro do universo da venda aí. Então vai ser bem interessante o que a gente vai construir hoje aqui. Legal. E qual foi a tua primeira experiência com venda, assim, cara? Você lembra? Cara, boa pergunta, assim, eu não vou lembrar na ordem, mas eu tive duas grandes experiências. A primeira, quando a gente ficava de férias na casa da praia, assim, eu tinha vários videogames. E aí a gente pegava uma sala grande lá da casa e instalava todos eles e a gente vendia, a gente alugava hora. Ah, tá brincando, bicho. Vocês fizeram lan house de... Exato. Isso lá em 90 não, mas faz mais tempo, acho que 97, 96. É mesmo, cara? E era muito legal porque era a molecada dos bairros ali, às vezes filho de um caseiro, etc. A molecada passava o dia lá nos videogames. E a segunda experiência, eu sempre fui muito nerd, né? Então, muito cedo eu já tinha computador, eu fui um dos primeiros a ter internet, e eu fui o primeiro a gravar CD, etc. na escola. Então eu... Usava o Nero. Exatamente. E aí, o que eu fazia? A molecada nem sabia o que era MP3, aí eu baixava MP3, levava um formuláriozinho pra escola, a molecada formava lá a playlist que eles queriam. Aí eu baixava o MP3, e aí, nessa época a internet de escada demorava uma noite, né, pra baixar o MP3. Consumia E aí pra eu caramba. baixava a lista que a pessoa queria, construía ali, eu gravava o CDzinho, imprimia a capinha e vendia lá. Eu lembro que era por R$10. Ei, mas aí a família não falava assim, pô, Arthur, tô querendo fazer uma ligação aqui, você não rolava isso não? Ah, não, lá eu já dominava o negócio. E aí, beleza, começou a vender MP3, você foi para esse caminho comercial já na formação acadêmica também, ou o que você escolheu, assim? Não, eu era um cara bem diferente, assim, então eu era muito autodidata, então desde programação, hardware, inglês, essas coisas, eu sempre aprendi sozinho as coisas, e na hora que eu cheguei na minha fase de faculdade, meu pai era aquele cara que estimulava muito que você fosse trabalhar. Então, poxa, sei lá, a primeira faculdade foi publicidade. Eu só me matriculei, eu mal comecei o curso. Aí meu pai falou, pô, se você vier de manhã pra cá, eu te dou tanto. Eu falei, pô, adolescente aqui, eu vou trabalhar, né? Eu já larguei a primeira. Aí a segunda Mas faculdade... Mas o quê? Pra ir na empresa? Vem trabalhar. E aí tentei a segunda faculdade, era desenho industrial. Aí essa eu já fiz uns 2, 3 semestres, mas ele tipo, se você vier cedo, não sei o quê, ia estimulando. E, cara, eu já não era muito fácil para mim tá conectado ali com a metodologia tradicional de ensino. Eu não funciona muito bem dentro disso. Pô, legal você falar isso, porque tem muita gente que às vezes se sente até um peixe fora d'água, cara. Eu me sentia burro. Eu falei, por que eu não consigo estudar? Eu não conseguia. Tipo, anotar as paradas no caderno. Não funciona. Pô, eu aprendia, só que na prova, não sei se eu iria bem, ou ia mal, etc. Então, ou eu aprendia na aula, ou eu não ia saber. Porque não tinha estudo para mim. E aí chegava uma hora que começava a perder a atratividade a escola, assim, a faculdade, né? E daí eu largava. Eu fiz tentei 4 vezes faculdade, chegou uma hora que eu falei assim, cara, não nasci para esse troço. Então eu não fiz faculdade no final. E aí eu me joguei de cabeça na questão da empresa do meu pai. E lá que foi minha escola profissional mesmo. Então, eu tive a oportunidade de passar em vários setores. Eu lavei peça, eu cuidei de marketing, eu cuidei de fiscal, eu cuidei de tudo que você pode imaginar lá, processos. E aí sim eu fui construindo uma jornada de aprendizagem profissional muito particular e formatada para mim. Acho pouco provável que funcionaria para outras pessoas. Eu acho que aquele negócio precisava ser meu, assim, sabe, daquela forma. E é bom ter essa clareza, né? Porque, por exemplo, eu larguei várias faculdades também. E, assim, a única forma que funcionou para mim foi EAD, bicho.
É, Por conta disso, dessa coisa de ser autodidata. Porque assim, eu perdi os prazos e tal, mas mesmo assim, aí minha mulher, pô, já é formada em pedagogia, também, pô, você tem uma pedagoga em casa facilita, um né? pouquinho. Aí ela, não, vamos lá e tal, eu te ajudo e tal, não sei o quê. Porque realmente, e aí a gente vai entendendo que a, tipo, o que que é a formação, né, em Uhum, si? Você foi formado para fazer um trabalho legal numa empresa da tua família. sim. E cara, você abraçou essa oportunidade. Tem gente que às vezes, que tem muita gente que pensa, né? Ah, poxa, o cara é sucessor e tal, teve sorte, mas a gente tem que só saber diferenciar, né? O que que é o sucessor, que é o cara que vai pegar o trampo, É. né, e vai levar isso adiante, de o cara que só vai gastar o dinheiro da família, que é outro Esse é rolê. herdeiro, É né? o Esse her... esse não é sucessor. E qual que é a diferença, na tua opinião, de herdeiro para sucessor? Porque, assim, minha visão é um pouco dessa que. Sim. Eu acho que o sucessor, o herdeiro é aquela pessoa que é filho. Então ele tem lá acesso à grana, ele tem acesso ao poder, ele tem acesso a um cargo e ele não está muito afim de é, construir algo. Ele não está conectado ao legado, ele não está conectado ao propósito da empresa. E tudo bem, acho Sim. que cada um na sua. O sucessor é aquela pessoa que decide empreender a sucessão. Então, quando você tem uma jornada a gente chama de titular, né? Pode ser pai, mãe, tio, avô, seja o que for. Essa pessoa tirou a empresa do zero e levou até o ponto B. Sim. Isso é empreender. Quando você nasce no ponto B e começa a crescer, você aprende ali dentro, se você quer a sua cadeira como sucessor, você precisa entender que você tem um troço chamado empreender sucessão, que é você entender o seu contexto, entender que existe um legado a ser respeitado, porque qual que é a questão natural do sucessor? Puta, um monte de burro. Vamos mudar tudo, Não, né? tudo que isso que está aqui é É, velho, é ultrapassado, é. etc. E Vamos não eliminar respeita, né? isso e tracar inovação. Cara, não existe inovação de geração espontânea. Puta, Verdade. joga fora essa empresa e constrói do zero. Cara, é mais fácil você empreender. Sim. Você é tão bom assim, você é tão malandro, faz sozinho. Pô, Você e não aí é precisa mó trampo, validar do zero e tal, é outro Exato. rolê. Então, não ignore o passado, né? Tudo que fez aquela empresa sair do ponto zero até o ponto A, eu chamo isso de legado. Se você sabe respeitar o legado, você vai aprimorar o legado. Se você sabe respeitar o legado, você vai aproveitar uma cultura pré-existente e vai adaptar a cultura, você não vai substituir cultura. Que legal, E aí cara. você respeitando esses pontos, você vai construindo aí sim a jornada do ponto B ao C. E aí o sucessor, ele carrega toda uma responsabilidade de inovar. E Uhum. aí tem muito dessa pegada. E não importa se você está num mercado muito tradicional ou que já tem uma pegadinha digital. O inovar aqui é como que você gera valor de novas formas, né? Utilizando os recursos que você já tem em casa. Não é sobre captar investimento, não é sobre tocar tecnologia lá dentro a qualquer custo, etc. É sobre construir uma nova jornada que vai gerar mais valor para o consumidor, Sim. vai achar novos consumidores talvez para o mesmo produto, vai melhorar a comunicação daquela marca com o mesmo público, com novos públicos. É como que você transforma aquela empresa para que ela seja maior, mais próspera e talvez mais conectada com aquele propósito original ou novos propósitos. Eu tô entendendo que fazer essa empresa crescer faz parte do que você falou, que você chama de respeito. É respeito. Porque, porra, se meu pai e minha família conseguiu trazer isso até aqui, o ponto B, e eu quero seguir a linha sucessória, eu sinto que minha responsabilidade É isso. manter esse legado, né? Fazer esse negócio crescer cada É vez isso. mais. E isso é uma sinalização, na minha opinião, de nobreza. Você Concordo. entender que tem valor aquilo que está É no uma passado. gratidão também, né, É uma Arthur? gratidão. Você está recebendo de determinado ponto. E isso não te torna menos empreendedor. Na minha opinião, te torna igualmente Com empreendedor. Por quê? certeza. Porque tem alguns pontos que você precisa trazer ali, que é, por exemplo, o sucesso da sucessão. O que é o sucesso da sucessão? Um sucedido nunca está confortável nessa posição de ser sucedido. Pode ser a pessoa que está decidida a se aposentar, Sim. pode ser a pessoa que está decidida a nunca sair daquela empresa, ela vai ficar no conselho, ela vai ficar lá por perto, pode ser a pessoa que quer fazer outra coisa depois, que é o caso do meu pai. Meu pai foi fazer palestra, etc. Blá, blá, blá. Então, você ajudar essa pessoa a entender o novo propósito dela,
dar a mão para essa pessoa para que seja confortável para ela a transição. Então você precisa pensar toda essa experiência do sucedido. E isso é empreender. Cara, Cara, isso é isso é difícil bonito pra até. caramba. É um negócio bonito de ver, assim, É um porque trabalho psicológico. é, É é, um trabalho que você precisa, inclusive, de suporte psicológico para você, porque claro, é um desafio técnico-psicológico. Você precisa é, controlar as suas emoções, você precisa controlar as emoções do sucedido, você total. precisa controlar as emoções de quem está acostumado a receber liderança da figura A e agora passa a receber da figura B. Que você vai começar a implementar mudanças ou aprimoramentos numa cultura que vai fazer as pessoas se mexerem e, principalmente, toda vez que você traz inovação para uma empresa que já estava num ritmo de crescimento mais orgânico, mais tranquilo, você causa medo. A pessoa que está no dia a dia ali, o gerente, às vezes até um diretor, etc., essa pessoa começa a ver muita mudança, fala assim, pô, o Arthur que tá falando aqui que a gente vai sair de R$ 1.000 por mês para R$ 100.000 por mês, ele é maluco, não sei o que. Blá, blá. Na verdade, o Arthur ele tá tendo uma visão de longo prazo. Se eu fico trazendo a visão de longo prazo para o dia a dia das pessoas, as pessoas surtam. É Ninguém verdade. está preparado para isso. Então você precisa, inclusive, pensar o lado psicológico Para ir aos da pouquinhos equipe. ganhando a equipe, né? Exato. Então, a gente representa muito caos. A gente, como sucessor, a gente representa muito caos para todo mundo. A gente chega bagunçando. É. E esse caos pode quebrar a empresa. Ele pode deixar a empresa frágil, pode deixar a empresa doente. Então, ser sucessor é empreender, sim. E é desafiador, né? Sabe, eu lembrei de um trecho do livro, que inclusive eu presenteei aqui os nossos mentorados, nossos amigos, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, Uhum. né? Tem um trecho que ele fala com o filho dele assim, cara, tá aqui uma bolsinha de dinheiro, de moeda, de ouro. Vai viver a tua vida. Se você voltar aqui pra mim, É. né, e fizer isso aqui multiplicar, tudo que é meu vai se tornar seu, Uhum. né? Então, vai viver. E aí, muito com essa visão, né, de, pô, né, tipo, o que tá antigo tá tudo errado e É. tal. Aí ele conta, né, que ele quebrou e tal, e se ferrou muito na vida. E aí ele volta e fala, pai, obrigado, porque a confiança que você teve em mim, pô, tá aqui, ó, o dinheiro que você me deu tá aqui corrigido, tô te devolvendo. E eu construí um legado gigante e tal, que vai agregar ainda mais valor ao que você já construiu. Uhum. Então isso é muito, cara, isso é muito legal. É isso. E aí, no final do dia, você concorda que isso é vender um plano? Total. Porque se você está chegando para uma empresa estabelecida, para uma pessoa que provavelmente nem precisa que as coisas mudem muito para o estilo de vida dele atual, você que quer crescer, você que quer mudar o patamar atual, você que quer assumir aquela empresa para você, te vira, negão. É você que tem que vender essa ideia para todo mundo e vários tipos de consumidores ali, stakeholders, É. vão ter que comprar essa história. Desde do pessoal da limpeza até a diretoria ou seu pai, sua mãe, seu tio. Então, é um processo constante de posicionamento. As Sim. pessoas confiam em mim, as pessoas entendem que eu sou a melhor opção para o futuro da empresa, elas entendem que eu ainda não sou a melhor opção para hoje, que eu estou em preparação junto com todos eles. Tem muito disso. É um desafio constante de venda. E o que que você acha que foi mais desafiador, assim, de vender na tua vida? Porque, beleza, né? Eu Uhum, entendo, realmente tem esse desafio de se vender como uma pessoa sim. preparada para assumir uma determinada posição. Mas, pô, você vendeu MP3, pô, né? E teve lá suas dificuldades também com a Lan House lá de videogame. Mas, assim, de tudo que você vendeu, o que que você acha que foi mais difícil, cara? Foi vender ideias. Porque vender propósito, vender ideias, vender um conceito. Porque qual que era a grande questão? A gente vem de um mercado super marginalizado no Brasil, que é o desmanche de veículos. E a gente ajudou na regulamentação disso. E antes do processo de regulamentação, o meu esforço individual constante é como é que eu protejo minha família de uma eventual proibição desse mercado Sim, ou de uma fiscalização corrupta, que é uma coisa comum, né, em mercados que têm os dois lados, né, o lícito e o ilícito. Então, muito do que eu construí na empresa
É engraçado isso, né, quando a gente fala de venda. A JR Diesel, a empresa da minha família, ela é uma empresa de varejo. Então, Uhum. ela vende peça usada, balcão mesmo, né? Então, venda é o dia a dia. O vendedor é o rei ali dentro, né? E aí surge esse ser chamado Arthur, que não gostava de balcão, não tinha essa questão da relação, não, vamos vender, vamos acontecer, não sei o quê. E ele quer vender outra. Ele nem sabia que ele estava vendendo, mas ele queria vender outra coisa. Ele queria vender essa ideia do que era o desmanche do futuro. E aí, poxa, eu comecei a viajar, eu comecei a mudar a forma que eu me vestia, eu comecei a mudar a forma como eu falava, eu comecei a mudar a arquitetura da empresa. E de repente eu consegui construir um sistema, né? Quando a gente pensa na empresa 2.0, essa empresa ela passou a comunicar sozinha, sem a necessidade da presença do Arthur, sem a presença do Geraldo, através da sua arquitetura e do seu posicionamento, ela começou a vender transparência, licitude. Que E bacana. aí, quando chegava um agente de fiscalização, ele nem tentava fazer uma proposta indecorosa, etc. Ele entendia que a coisa estava funcionando. Chegava um Eu comecei a convidar muito os jornalistas, né, para visitar a empresa. O cara chegava, ele nem pensava em fazer uma matéria negativa sobre um desmanche de Porque veículo. ele Ele falou, via que não, estava tudo peraí, certo. olha isso que surreal. E aí eu falo muito que parte desse processo foi construir não só eficiência, resultado, mas tinha encantamento. Então, tudo que a gente construiu ali, eu garanto que custava no mínimo 30% a mais do que seria o ideal para ser eficiente. Certo. A gente estava investindo em encantamento, que veio lá da cultura do meu pai como gerente do Play Center. É mesmo? A JR nasceu literalmente de um acidente. Meu pai trabalhava no Play Center e ele tinha dois caminhões que puxavam adubo. E esses caminhões bateram um no outro. Aí, na hora de resolver o problema ali, ele desmanchou os caminhões, vendeu as peças e isso fez nascer a empresa. Essa empresa nasceu com a cultura do Play Center, que era encantamento, limpeza e organização. E aí nasceu um desmanche com encantamento, limpeza e organização. Isso fez a gente Cara, diferente lá em 85. E aí isso posicionou a gente diferente. E quando a gente foi fazer a JR 2.0 ali entre 2007 e 2012, o encantamento foi lá em cima. Então, a gente precisa parecer uma concessionária Land Rover de luxo, etc, blá blá, para desmanchar caminhão? Não, não precisa. Vale a pena? Vale muito. Porque é isso, eu preciso de menos esforço de venda, eu tenho menos necessidade de dar desconto, eu tenho menos necessidade de explicar que eu tenho boas práticas de rastreabilidade das peças. Chega um agente policial para fazer a fiscalização devida dele, ele olha e fala assim, cara, como é que você ensina outros desmanches a também ter esse troço aqui porque tá animal? E aí o que aconteceu? Em começa a virar 2013, referência, né? 2013 tentaram proibir nosso segmento. Sério? PL 380 de 2013 em São Paulo, 70% dos latrocínios, roubo seguido de morte, estavam relacionados ao desmanche de veículos, ao roubo de veículos. E aí o governador falou, cara, acaba com esse mercado, pelo amor de Deus. E aí saiu a PL para tentar proibir o mercado. Todos os meus concorrentes tentam entrar com mandado de segurança, não sei o quê, fala com o sindicato, blá blá blá. Eu falei assim, pai, fica quietinho, não se mete. Vamos nessa linha aqui. A gente já tem seguradora com a gente já tem montadora com a gente já tem investidor com a gente, já tinha uma empresa tentando comprar a gente, um gringo. Eu falei, a gente vai mostrar para o governo que esse mercado é passível de regulamentação. E aí a gente doou nossa metodologia, nosso sistema, etc., para o governo, transformou isso na lei do desmanche de 2014. E aí a gente conseguiu reduzir Caramba. no primeiro ano em 26% o roubo de carros e 17% o latrocínio. Então, o que foi mais difícil? Foi vender esse conceito. A gente Que foda. Parece que foi num sopro, né? Porque de repente veio uma proibição em 9 meses, a lei estava pronta, mas eu passei 5 anos construindo essa venda. Nossa, cara. Então a gente transformou a segurança pública. Eu fiquei pensando o seguinte, quantas pessoas que, às vezes, no primeiro obstáculo que aparece, travam, né? Porque, Exato. porra, isso não é um obstáculo qualquer. Tipo Não, assim, porra, amanhã acabou, tá proibido o podcast. né? E aí, né, bicho? E aí os caras vêm, não, pô, né? Vamos. E teve alguma coisa que te inspirou a tomar essa decisão, assim? Porque, cara, uma decisão difícil pra caramba, Sim, né? sim. Você foi na contramão, assim. O que que te inspirou a tentar jogar o jogo de um jeito diferente do que os concorrentes estavam jogando? Cara,
eu acho que teve menos inspiração nesse momento. Eu tinha propósito, né? Então, eu gosto muito de falar de propósito, porque as pessoas ficam muito. Não, propósito é salvar o mundo. É um negócio meio de guru, né? Propósito é evitar que todas as crianças da África passem fome. É sempre coisa muito grande. Não, propósito pode ser cuidar de 4 pessoas que estão dentro das suas 4 paredes. Tá tudo bem. Não tem tamanho propósito. E naquele momento, eu descobri depois, né? Não, hoje eu falo com clareza, mas eu descobri depois. Eu sempre fui liderado por um propósito. Então, lá atrás, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu tô com minha esposa desde os 15 anos. Quando eu comecei a namorar minha esposa ali, puta, eu falei, eu era muito tímido. Assim, foi um sacrifício conseguir ficar com ela. Eu sempre fui muito tímido. Mas ela que chegou em você. Nessa época eu era muito mais. Quando eu consegui quebrar a barreira e tentar ficar com ela, eu falei assim, cara, eu nunca mais quero fazer o que eu acabei de fazer. É desesperador. Eu vou cuidar tão bem dessa mulher, ela nunca mais vai embora. Então, aí, 25 anos. Boa, boa. E aí, foi muito bacana porque a gente já estava ali com os seus 4 ou 5 anos de namoro, eu falei, e eu era muito preguiçoso. Eu era muito vagabundo. E aí, o propósito de permanecer com ela e ser um marido de valor para ela, eu falei assim, não, eu preciso tomar jeito. E eu fui trabalhar com meu pai. Que legal, cara. Quando eu tava com meu pai, eu comecei a assistir essas coisas. Pô, tentativa de corrupção. E aí, a gente sempre se defendendo com a habilidade de comunicação do meu pai. Eu falei, pô, a gente não pode depender disso. E se meu pai não estiver aqui amanhã? E aí eu falei, não, a empresa precisa comunicar. Aí eu preciso proteger minha empresa através da comunicação da empresa. Que é um pouco desse brand, né? Que Isso. vocês... E aí construí processos novos, eu troquei sistema, era um sistema auditável, a transparência está na arquitetura, como eu falei, né? Então, na JR Diesel, se você for hoje na JR, você consegue visitar ela sozinho. E aí você pode andar pela empresa. Por quê? Porque as áreas perigosas de movimentação de materiais, máquinas, etc., elas têm uma divisória, você não pode pisar lá dentro, mas elas são de vidro, você consegue ver. Então não tem um lugar da empresa que eu consigo esconder alguma atividade minha. Meus processos, as etiquetas das peças, todas têm lá o código do veículo da onde a peça saiu. Então a empresa vende transparência o tempo todo. E isso protegeu minha empresa, minha família. Quando veio... a empresa também. Exato. Né? Quando veio a tentativa de proibição, se eu tivesse, como o resto do mercado, no que a gente sempre fez, eu odeio essa questão, eu sempre foi assim o mercado. O que era o mercado? Comprar veículo, desmontar veículo, vender suas peças. Sim. Comprar veículo, desmontar veículo, vender suas peças. Eu sempre fui o cara que questionava a forma como as coisas eram feitas. Eu falei, não, a gente precisa ir além, a gente precisa ter visão além do alcance, né? Sim, claro. Somos Thundercats. E aí, quando veio a tentativa de proibição, eu tinha passado 5 anos me preparando. Então, entre aspas, foi fácil. Cara, eu já tinha a visão. Isso conecta muito com o que rolou na pandemia, né? Demais. Porque teve empresa que não estava preparada para o digital. E impactou vocês, assim? Teve algum impacto? Zero? Na JR Diesel, zero, assim, porque rapidamente a gente conseguiu se configurar como empresa de necessidade básica, né? Então a gente não precisava fechar, porque os caminhões precisavam rodar. Claro, para entregar remédio, comida. E aí a gente foi enquadrado dentro da manutenção dos veículos. Então, na parte número 1, a gente teve a sorte de ser uma empresa que estava enquadrada dentro dos itens essenciais. E o segundo, a gente nunca foi tão dependente de logística. Então, a demanda cresceu, assim, durante a pandemia as coisas subiram pra gente, na verdade. Mas no final do dia, quando a gente fala de propósito, né, virou a lei, né, eu não tive um grande motivador para ir pro ataque. O motivador qual que era para mim? Era desafio. Eu falei assim, cara, tem um troço animal aqui, eu vou criar uma lei agora eu tô bonito, né? Então eu fui para cima, aconteceu, mas virou propósito violento mesmo, forte para mim, depois que veio o primeiro número de redução de roubo e latrocínio. Por alguns anos eu não conseguia contar essa história sem chorar. Eu falei assim, cara, tem gente voltando viva para casa por minha causa. E a gente nem é tão gigante assim. Se você pensar tamanho de mercado, eu sou o maior do mercado, mas é um mercado que mal começou a explorar o seu potencial. Tem muito potencial ainda. É gigante. Então, a gente sendo pequeno, a gente criou um impacto social muito forte. E aí, a partir deste dia que veio esse número, eu falei assim, agora ninguém me para mais. Você entendeu o output principal. Ninguém me para mais, porque não é só mais a minha microfamília ali.
São muitas famílias que eu vou defender agora. E eu vou acabar com o roubo de veículos. Então eu comecei a perseguir isso loucamente. E aí eu preciso ajudar meu concorrente, porque sozinho eu não resolvo. Então é legal porque quando você é arrastado por propósito, você faz coisas que são insanas. É. Pô, eu Que parece abri uma impossível, empresa né? para ajudar meus concorrentes. É. Parece impossível para quem olha de fora. Tipo Exato. assim, como que uma empresa de desmanche de veículos, de venda de peça, vai diminuir o roubo de veículos, né? Totalmente Tipo, impensável. se perguntasse pro Arthur que tava começando lá, Hum, ele ia falar assim: você tá maluco, cara? tá Tipo, eu só doido. quero vender as peças aqui e Tá pegar minha doido. comissão no final, né? E acho uma coisa que é muito importante sempre lembrar, porque as pessoas ouvem histórias como a nossa, esses caras são geniais, não sei o que, esses caras têm a visão do caralho. Não existe isso, na minha opinião. Vai Isso construindo. é consistência. É. É todo dia testar um pouquinho, todo dia testar um pouquinho. Óbvio, você vai testando, mas não abra mão de ter visão, de Sim. buscar uma visão. A visão não pode não estar construída hoje, mas vai buscando, vai construindo essa visão. E eu gosto demais, meu livro eu falo muito sobre isso, de olhar para outros mercados. Então, por exemplo, como que a gente resolveu a rastreabilidade no nosso mercado? Olhando na indústria farmacêutica. Sério? Que eu pensei, porra, eu preciso de sistemas prontos que saibam transformar um bicho chamado caminhão em várias peças que tenham o DNA desse caminhão, né? Você tem lá um carimbinho que saiu desse caminhão essa peça. Quem faz isso bem na indústria? Quem faz rastreabilidade bem? A indústria farmacêutica. Ela sabe de quem que ela comprou esses lotes de ingredientes, no dia tal, o fulano colocou a mão nesse remédio e fez não sei o que, e tá lá o lote da caixinha. Com aquele lote você tem toda a rastreabilidade do que aconteceu com aquele remédio. Se eu inverter, se eu transformar o lote no caminhão, e aí a gente conseguiu fazer um baita sistema de rastreabilidade que virou o padrão da lei do desmanche. Eu precisava colocar nível de qualidade em peça. Pô, é um part number só, um código de peça que precisava ter 3 níveis de qualidade no estoque. Pô, é complexo, não sei o quê. Não, É. mas a moda tem PMG. E aí você começava a olhar essas coisas. Cara. E aí você Tipo, começa a olhar. aquela frase, né? Nada se cria, tudo se Exato. copia, se Pia, aprimora. para de pirar, É. entendeu? Para de pirar. Então, pô, eu tô aqui penando porque eu sou do interior do Mato Grosso e agro é diferente. Agro sempre foi feito assim. Se em algum dia dos últimos 365 dias você proferiu essa frase, é assim mesmo, sempre foi feito assim, é porque seu mercado está ficando ultrapassado. E você está perdendo a oportunidade de inovar no seu mercado. Caramba. Porque todo mercado cabe inovação, principalmente aqueles que sempre foram feitos assim. Os tradicionais, os simples, etc. A mercearia, a lojinha de modas Sim. da região local ali, a turma que ainda acha que o e-commerce está muito distante para ele, que não usa ferramentas, etc. Cara, a ferramenta está acessível. Você tem empresas que estão conectando você às consultorias, etc. Ou às vezes tem você pequenininho. Cara, não é difícil. Você pega lá um Nuvem Shop, um Loja Integrada, um Shopify, Easy Go, que veio aqui. EasyGo, exato, em 5 minutos você bota um site no ar. Você bota um site no ar É. com seus produtos básicos. Entra no Mercado Livre lá, pô, você faz sua lojinha própria lá. Qualquer um consegue fazer uma lojinha online hoje. Bandido tá fazendo loja online Porra, hoje. infelizmente, cara. E aí você, que tá certo, você emite nota, não sei o que, blá, blá, você fala assim, ah, não posso. Sai, Você me se deu um solta. insight aqui agora, cara, porque assim, olha só, quando você tem essa visão de o que eu posso aprimorar no meu negócio, a partir do que eu vi de, sei lá, de às vezes outro segmento que é líder do mercado, Uhum, que faz um trabalho legal e tal, você começa a se tornar referência e até às vezes começa a mudar a regra do jogo, exato. né? Então, por exemplo, você citou a questão de, pô, até bandido tá fazendo loja. Naturalmente, eu acredito que a gente não vai escapar disso. Em algum momento, isso vai ser melhor regulamentado. Exato. E aí a questão é, quando? Você vai esperar alguém te dizer o que você tem que fazer? Ou você já vai começar a olhar o que deu certo em outros Cria mercados? regra. É isso, cara. Cria regra, vai pra cima. E é muito isso. Ah, meu mercado é difícil porque o fulaninho não emite nota. Porque aquele ali vende carga roubada, não sei o quê. Se junta com um concorrente. Eu falo muito isso Faz hoje o com os contrário. outros desmanches legais hoje. Eu junto os caras em evento, eu junto os caras numa associação, etc. Eu falo assim, cara, vamos compartilhar informação, vamos aprender um com o outro. Porque enquanto a gente não tirar bandido do mercado,
a gente não tem concorrente. Concorrente é bandido. O dia que não tiver mais bandido no mercado, aí eu dou um tapa na sua cara, a gente vai brigar, a gente vai virar concorrente de verdade. Até lá, a gente tá junto e a gente limpa o mercado. Então, a gente tem que sair Sensacional, cara. desse conformismo que a gente tem de pagando imposto não dá certo. Tem que dar um jeitinho. Se você se acomoda nisso, você não inova. E é uma cultura que, infelizmente, está impregnada, né, Exato. cara? E, Eu sei que é difícil. é. Eu sei que a nossa carga tributária é alta. Eu sei que não é justo, porque você não tem hoje todo Não o vê o retorno. retorno, né? E é governo A, governo B, a direita, a Sim, esquerda, sim. ninguém está ajudando a gente. Sei que não é justo, mas se você precisa de um subterfúgio para seu negócio dar certo, ou você está sendo muito fraco como uma pessoa de visão, de inovação, etc., ou você está no mercado errado. Esquece aquele mercado. Porque se ele precisa agir errado para dar certo, ele não para em pé. Ou você está errando nas contas, ou você está no mercado errado. Tem gente que vira especialista em criar desculpa por que não dá certo, cara. Exato, e é muito isso. O nosso mercado, a desmontagem, pô, esquece, não vamos emitir nota, vai ficar pagando imposto. Cara, os caras nem sabiam a margem deles. Aí quando você começa a olhar um centro de desmontagem hoje que tá, pagando os impostos direitinho, etc, blá, blá, pô, o cara tem 30% de margem líquida no mês. Nossa, Cara, lindo, pô. Pô, Top. e aí você vê o outro que tá tentando, ele tem 5 empresas no Simples, ele faz isso, não sei o que, blá, blá, blá. O que ele ganhou de margem? Nada, porque ele estava mais focado em pagar pouco imposto do que em ser eficiente. E o tempo, né, que ele gastou. Cara, gasta muito tutano você ficar pensando formas de escapar De da burlar e fiscalização, tal, não sei o que, blá, blá. É mais eficiente pensar em eficiência. Eficiência na prática ali, é como que eu reduzo o custo, aumento o lucro, como é que eu vendo por mais, como é que eu tenho mais produto por menos, como é que eu tenho novas fontes de produto, como é que eu uso recursos que eu já tenho em casa para ter novas receitas. Tem um caso muito legal, você fala de venda, né? Na JR, fase 3, né, já pós-lei, eu comecei a olhar e falei assim, deixa eu fazer um desmanche criativo da JR. Eu desmanche o caminhão, né? O caminhão a gente compra ele por, sei lá, R$100, eu desmonto ele, e aí eu decido quem compra o quê. Aí não compra por R$100 não, tá? Só um exemplo, pessoal. Porque só um exemplo. O óbvio tem que ser dito, né? Mas aí... Ticket médio de compra de caminhão hoje é uns R$47.000. Tá. Mas vamos colocar R$100 para ficar fácil a conta. Eu compro o caminhão por R$100. Desmonto ele. E aí eu vou decidir, quando ele desmonta, eu vou olhar para essas peças e falar assim, quem é o freguês ideal para cada tipo de peça? Então, a peça nível A é para quem vai usar a peça. Então, eu vou colocar em outro caminhão. Vende lá por um preço mais alto. Peça nível B é uma peça útil, mas ela, tá arriscada, não sei o que, blá, blá. O cara vai comprar por menos, mas vai usar. Peça nível C, ela precisa ser reparada. Então, ou eu vou vender para uma indústria de reparação, ou o próprio cliente vai dar um tapinha nela e vai usar. Peça nível D, não tem o que fazer, vou vender como sucata. E aí, vendo sucata metálica, sucata de plástico, sucata de vidro, por aí vai. Quando eu pego esses R$100 que era um negócio que ninguém mais queria, era lixo, né? Era lixo para as pessoas, e transformo em diferentes fregueses, decompondo isso, ele vira 300, ele vira 400. E aí a lógica é, muitas vezes, ou quase sempre, esse caminhão batido, depois de decomposto, ele vale mais do que o que não estava batido. Uau! Essa é a lógica. Caramba. Então, quando a gente pensa nas nossas empresas, vamos fazer um desmanche criativo da empresa, desmanchei a JR. O que ela faz? Ela vende peça. O que mais? Ela construiu uma marca muito forte. Para quem que serve isso? A marca muito forte da JR Diesel, dá para vender isso? Talvez. O quê? Franquia, talvez? Dá para fazer um marketplace? As pessoas confiam muito no JR para comprar peças usadas. As pessoas ligam lá pedindo peça de Corsa, sendo que a gente desmonta caminhão. Será que eu posso vender quem tem estoque de Corsa? Vamos testar? E aí a gente testa pequenininho. Funcionou aqui Marketplace, não foi tão interessante, mas funcionou. O que eu tenho mais? Eu desmonto muito bem. A gente desmonta o caminhão em 2h30. Ah, que isso, cara. É muito rápido. É Fórmula 1, pô. É muito legal. Que isso, é um processo legal de assistir, assim. Parece Fórmula 1. 2h30, o caminhão está desmontado, qualificado. Não tem como fazer isso sem processo. Sem processo é impossível.
Dá para eu vender capacidade produtiva que está sobrando aqui? Pô, talvez. Tem uns caminhões, era um ônibus, que o cara não queria vender no preço que a gente queria. Fala assim, vamos fazer o seguinte, você acha que eu ganho muito? Você põe o ônibus aqui, eu desmonto, as peças ficam em estoque, mas elas são suas, e quando eu vender, eu fico com 10%. Então eu não comprei. E aí eu cobrei um serviço de desmontagem, e depois eu cobrava 10% de performance na venda Sim. das peças. O cara adorou, não sei o quê, a gente pôs uma grana no bolso. Não foi um ultra negócio, mas eu testei e tive respostas. E aí, pô, dá para vender até minha capacidade ociosa de produção. E aí você vai decompondo, Cara, decompondo, genial, decompondo. bicho. E aí eu falo assim, pô, tenho 5 ideias novas aqui de recursos que eu já tenho em casa que eu não monetizo hoje. Dá para monetizar. Isso virou a Octa. E virou uma empresa que já captou 10 milhões de investimento, etc, blá, blá, blá. E eram Caramba! ativos que estavam lá, numa empresa que vende peça e não estava vendendo esses ativos. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de que dá para vender de tudo. Não é só o produto que é óbvio para você do dia a dia. Você pode vender posicionamento, você pode vender o Sim. ponto de venda. Eu gosto muito do caso dos salões de beleza. O salão de beleza hoje ele é um marketplace. Porque você vai lá, você tem, por exemplo, provavelmente um cabeleireiro, que ele é a loja âncora desse marketplace. E aí você tem as manicures. As manicures são lojas quiosques, porque elas são lá, elas são PJs lá dentro, e elas só pagam pelo uso do espaço. E aí, pô, por que você não oferece esse espaço também para uma marca levar a linha de shampoos lá, mas ela vende? Por que você também não aproveita que essas pessoas que estão buscando posicionamento de imagem através do seu ponto de venda e não vende também tratamentos faciais, você não vende também massagem, não sei o quê. Você tem um ponto de venda que concentra pessoas que estão buscando ficar mais bonita. Vou vender só corte de cabelo? Por quê, né? Então você Porque tá... se a pessoa tá aqui, ó. Cara, eu tenho esse orçamento aqui, tá aqui o bolinho de dinheiro. Pô, eu queria fazer o cabelo, mas eu também queria a unha, queria isso, aquilo. É Ah, eu isso. não faço. Eu ouço muito isso, cara. A pessoa chega na mentoria. Ah, não, pô, mas o cliente veio me pedir um negócio que eu não faço. Aí se questiona, por que não? É. Por que não? Né? Vai Porque às fazer vezes. só o que ele te pediu? Ele não sabe que ele pode ter mais de você. Oferece. Sim, Testa. Cara, a questão é teste. É todo o tempo. Teste, 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 teste. Testa pequenininho. Tem umas coisas muito legais, assim, por exemplo, você quer melhorar a eficiência da empresa. E aí, pô, será que eu consigo fazer com menos custo a área de atendimento? Testa. O que você faz? Você tem 5 colaboradores lá, põe 3 de férias. E aí, o que vai acontecer? Caos, com certeza. claro. Só que, de repente, depois de 15 dias, você vai ver que eles dão conta. Não é que você precisa mandar os outros 3 embora. Você vai usar essas pessoas de uma forma melhor, ou para ampliar o volume de atendimento, porque você aprendeu um processo novo que 2 pessoas fazem o que 5 fazem, ou você vai colocar em outra posição. Porque isso obriga a ser criativo, cara. Exato. Então, eu gosto muito dos testes de escassez. Se você tira recursos da mesa para tentar fazer a mesma coisa, aconteceu isso na Octa. A Octa tinha um desafio comercial muito grande de vendas. E aí, puta, não ia, não ia, não ia, não ia. E aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso tirar essa estrutura de vendas, não vai funcionar. Tirei a estrutura de vendas, no mês seguinte subiu o faturamento. Subiu, subiu. Só começou a subir o faturamento depois que eu tirei 100% do time. Do time de vendas, O time estava errado? Não. era A estrutura. estrutura estava errada. Eu não tinha ainda uma proposta de valor clara, etc. E o que aconteceu? A Hum, partir do momento que tirou o time de vendas, o Arthur foi para frente. O Arthur é o melhor vendedor? Não. Eu nem sou vendedor, eu nem tenho perfil disso. Só que eu tive a oportunidade nesse momento de entender qual era a dor do cliente melhor, não sei o quê. E eu percebi que a maior cagada do mundo é, no começo de uma empresa, o empreendedor não ser o vendedor. porque aí ele perde a oportunidade de validar todo o Erro processo. meu. Zero erro do time. Total. Porque eu contratei um time e dei uma missão para eles que eu não sabia se estava certo ou errado. Então o erro não estava no time. Estava que o Arthur não assumiu essa postura, essa posição no começo da empresa para saber as dores na prática e depois saber quais são as soluções corretas. Perfeito. E, cara, só melhorou desde então. Não cai, não cai, não cai. Porque E até você foi hoje estou sem time de vendas.
É E mesmo, cara? agora que eu vou começar a formar o time de vendas, aí sim, com uma clareza muito grande do que eles têm que fazer. Então você vai dar o script pro cara, ó, não vai começar do zero, né? Isso facilita. Ex- Tem gente que chega pra mim, Arthur, e fala assim: Ô Jeff, eu quero montar um negócio, mas eu não quero correr esse risco de, porra, validar tudo do zero e tal. Eu falo, cara, dá uma olhada no franchise, vê o que que tem de franquia, Sim, que tem uma margem legal pra você, vê um segmento bacana. E aí, pra quem quer fazer um negócio no modelo de franquia, no segmento, alimentício, o food service hoje tem uma taxa de resultado que a pessoa consegue alcançar de 17 a 19, às vezes 20%, tá. tá? No cookie do mar você consegue uma margem de 30, Caramba, é que é boa. muito acima do É boa. mercado tradicional de food service, tá? Ainda é barato investir nas franquias Cookie do Mar. O conceito é muito bacana porque ele te passa a receita secreta. Então você tem acesso à receita secreta, sempre fazendo um produto fresquinho, artesanal para o teu cliente. E infelizmente ainda não tem em São Paulo por enquanto, né? Então deixo a dica aí para você que quer montar um negócio de franquia no food service e ter uma taxa de lucratividade muito boa, Muito boa, né? boa. E acaba sendo uma escola muito boa também, né? Porque você recebe um negócio padronizado. Uhum. Você tem o manual de instruções ali, né? É menos risco ali, você tem a oportunidade de empreender com alguém, com rodinha, né? Você vai com rodinha, mas sem abrir mão de margem. Você tem com 30% de margem, é empreender com rodinha em alta velocidade, né? Verdade, verdade. Acho bacana esse modelo. E sobre a Octa, cara, como que faz para achar vocês? Qual que é o diferencial do trabalho que vocês fazem? A gente se intitula como um marketplace circular. É super complexo esse negócio, a gente não gosta de falar publicamente, porque ninguém sabe exatamente o que é economia circular e por aí vai. Mas a gente basicamente vai atrás de veículos em final de vida, que é o veículo que ou bateu, ou está muito velho, ou trabalhou dentro de mina, ou rodou 600 mil quilômetros. Então, não importa se ele tem 1 ano ou 20 anos, é o veículo que o mercado não absorve mais. Qualquer veículo. Perdeu liquidez. Moto, caminhão, carro, por aí vai. A gente acha isso normalmente em frotas. A gente até fala com indivíduos, mas nosso negócio normalmente são frotas. Então o cara vai botar para vender lá uma frota dele. Ele tem aquele baita filé, que em 5 minutos está vendido. Ele tem o intermediário, que a gente já começa a olhar. E tem a raspa do tacho, aquele veículo que, puta, não vai. Que é aquele que você bota na promoção lá para ir junto com os outros. Esse veículo tem uma alta demanda pelo centro de desmontagem. E não tem canal estruturado para ele. Porque o leilão de seguradora e o leilão de Detran vende veículo batido, Verdade. dessas duas fontes. Quando vai para o universo das empresas que não tem seguro, você não sabe acessar. A própria empresa não sabe acessar um centro de desmontagem legal, que não vai dar problema para ela, etc. Então a gente é esse canal. A gente é um canal de intermediação, a gente faz a captação das imagens, etc. E a gente intermedia a venda com uma base de centros de desmontagem que a gente qualifica. Então é super seguro, é rentável e a gente vende para mais de 300 centros de desmontagem esses veículos. E aí, já que eu organizei uma super base de centros de desmontagem aqui, o que eu ofereço deles para o mercado? A peça de reuso, então é a peça que você vai pôr no seu veículo, e normalmente a gente vende isso para frotas. A gente atende consumidor? Atende, mas nosso negócio é frota. A gente vende a peça nível C, que é a peça reparável, para as indústrias de remanufatura. Então, elas encontram na Octa uma fonte estruturada de peças quebradas que elas precisam para fazer a delas. E, por último, a peça que não é reparável, que é a peça quebrada mesmo, destruída, a gente é um grande concentrador de 300, 400, 500 caras que produzem metal para você, produzem plástico para você, produzem vidro para você. Então ele compra de um lugar só esses ativos que saem recicláveis dos veículos. Então a gente mantém essa economia circular do veículo funcionando e agora a gente está ajudando a construir, como Octa mesmo, um pedaço da lei de descarbonização da indústria automotiva, que a gente ajudou a formatar um negócio que faz com que a montadora tenha a responsabilidade de desmontar um veículo para cada 10 que ela vende. Porque ela Interessante, vai cara. limpando o mercado, né? Dessas coisas que ela já colocou. Então, essa lógica vai ser através de certificados de desmontagem. Então, você desmontou um veículo oficialmente dentro da plataforma, gera um certificado digital
e esse certificado é vendido para a montadora. A montadora é igual eu reciclo lá com Aham. o selinho na latinha. Aquele selinho na latinha significa que a Coca-Cola, por exemplo, já se responsabilizou pela destinação de uma latinha igual aquela antes de te entregar uma nova. O veículo vai ser a mesma coisa. Vai chegar um selinho para você, provavelmente da Octa, no seu carro novo, e você sabe que um veículo já foi reciclado para que aquele estivesse na rua. Então a gente fecha o ciclo ali e a montadora ainda ganha um incentivo de tributo em cima disso. Então a gente está criando um Cara, acelerador para o mercado que a gente regulamentou em é 2014. um ecossistema, né, que vocês têm aí. É um hub Exatamente. que conecta. E a gente ajuda a montadora com projeto de homologação de centro de desmontagem, a gente ajuda grandes empresas metalúrgicas a se relacionar com o centro de desmontagem. Então a gente faz muito projeto especial também. Então é coisa de maluco. Caramba! É o tipo de negócio que a gente não ouve falar no dia a dia, Zero. né? Ninguém conhece isso. Mas é inspirador porque, da mesma forma que você vai conhecer outros mercados para se inspirar, para trazer a inovação para o teu negócio, Sim. quando você me fala o que você está fazendo, eu fico pensando assim, cara, o que eu posso desmontar na minha empresa, entendeu? Para poder ter melhor resultado, porque... Eu acho que tem um recado legal da nossa história, porque quando eu falo muito de inovação, muita gente pensa inovação não é para mim ou inovação não é para o meu negócio, não é para o meu mercado. A gente está falando aqui de uma empresa que nasceu de um cara que veio de favela, num mercado extremamente marginalizado, mal visto pra caramba pelo brasileiro, que usou inovação raiz, não é inovação digital, para transformar esse mercado, regulamentar esse mercado, e hoje temos uma startup captando mais de 10 milhões em cima disso. Não tem mercado que não cabe inovação. A gente está falando de desmanche de veículos, Cara, que é o mercado mais marginalizado que você pode imaginar, e a gente está usando o desmanche para arrumar a cagada que o outro desmanche fez. Então, cara, tem espaço. e aí a pessoa fala assim, né? Não, mas aqui é diferente, pô, na minha loja aqui, né? Aqui sempre Pô, foi assim, esse mercado não muda, o ah, meu concorrente nunca vai pensar assim, não sei o que, blá blá. Cara, tem espaço. E assim, se ninguém fez, melhor ainda. porque aí você É pode ser o você que vai pioneiro. fazer. É. É Tem o você. risco, Sempre mas tem. vale a pena, Não tem né? inovação sem risco, mas paga bem. É. Paga bem. Quando eu vim para São Paulo fazer a terceira temporada, fica mais fácil arriscar quando você se cerca de parceiros, como a Octa Sim, é esse parceiro, esse hub para a indústria automotiva. E no nosso caso aqui, esse parceiro que é o Estúdio Club, que nos abriu as portas mesmo para fazermos aqui um conteúdo legal. sim. Eu sou suspeito para falar, mas eu queria saber a tua opinião sincera. Se Aham. você não gostou, a gente vai cortar, não vai pro ar, entendeu? Mas eu queria saber o que que você achou, cara, do estúdio aqui. Cara, eu já fiz bastante podcast. A gente mesmo tem uma estrutura de podcast por causa do meu pai lá. E eu achei sensacional a estrutura aqui. Me chamou muita atenção a questão acústica. A É mesmo? acústica daqui é animal, mas cenário, estrutura, a parte de recepção, acho que é uma estrutura bem, bem bacana. E do que eu já peguei de prévia aí de outras temporadas, o resultado final é bem legal, a É. produção é muito boa. Então, pô, animal. Legal, então já deixa a sugestão aí para vocês. Eu estava conversando com uma pessoa que veio aqui, que é a Pri, e ela estava falando, né, sobre a UGC, né? Que Aham. UGC é você falar a tua experiência real mesmo, né? Que no Uhum. Brasil a gente meio que mudou um pouco essa ideia. Então é bom a gente trazer esse sentimento verdadeiro de, pô, Sim, essas foram as minhas impressões. Então deixa a sugestão para você que já entendeu o poder do mercado digital, de criar conteúdo de qualidade. Manda mensagem pro pessoal do Estúdio Club. E Arthur, tem alguma frase, algo que você usa assim para se inspirar no dia a dia, aquele dia que você fala assim, vou inovar, pô, vou ficar em casa, não quero fazer nada, mas que aí você de repente lembra disso e, porra, isso te motiva a continuar? cara, é minha família, assim, muito, né? Eu não diria que é uma frase, mas na introdução do meu livro, eu falo muito que a gente tem muitos estímulos para sair pelo mundo, desenvolver, transformar, inovar, etc. Mas é sempre, é, sempre muito forte para mim ter para quem voltar. Então a gente sai, mas a gente tem para quem voltar. Então, ter para quem voltar no final do dia, que é minha mulher e meus dois filhos, é, muda tudo. Eu sei por que que eu tô fazendo aquilo. Teu propósito maior, né? É, É tipo, eu saio de casa e é, assim,
já ouvi algumas pessoas falando que quando você tem a tua família, assim, não tem motivador Não, maior, né, cara? Porque é isso. Você é tá isso. cansado, mas você fala assim, ah, Foda-se. bora. Foda-se. Bora, é, só mais um dia, né? É isso. Legal, cara. E tem algum livro além do seu, né? Aham. Inclusive depois, poxa, passa o link. Vamos colocar o link Fechada, também aqui na fechada. descrição. É, algum livro assim, ou então um filme, série que você se inspirou na tua carreira, que fez uma virada de chave, cara? Legal. O meu livro é o Inovação para Não Inovadores. Na Amazon lá tá facinho. Mas um livro que me ajudou muito a pensar em inovação foi a Estratégia do Oceano Azul. Então ele abre muito a cabeça sobre essa questão de tipo, o mercado não tem. Pô, todos os exemplos do Estratégia do Oceano Azul são coisas básicas. Circo. O cara vai lá e inova no circo. Então eu É acho verdade, né? legal. E um filme que me ajudou muito, eu gosto muito de desenho, Ah. foi Como Treinar Seu Dragão. Ô, maneiraço. Cara, Maneiraço. ele mostra muito o quão o esquisito da turma, ele tá em outra, ele tá em outra sintonia, porque ele tá tendo uma visão diferente. Então, para você entender o seu papel no mundo, como treinar seu dragão. Legal, legal demais. E muito improvável, eu não imaginava que você ia trazer essa sugestão, mas é legal, quem tem filho pode até assistir com filho também, O filme é né? sensacional. Bacana. Tem uma pergunta aqui que é a pergunta que eu considero assim uma das mais importantes assim do Uhum. programa, né? Que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Uhum. O que que é venda pra você, cara? O que é venda para mim? Venda é você gerar valor, né, para o outro. Então, eu como um não vendedor nato, é, eu aprendi a vender gerando valor. É como que eu entrego o máximo para essa pessoa e de quebra eu cobro algo por isso. Por muito tempo eu só gerava valor. Não receber sua Eu não parte. recebia minha Ah, parte, eu tinha vergonha de pedir minha parte, eu me sentia mal de pedir minha parte, eu me sentia antiético, talvez, de pedir minha parte. E eu percebi que cobrar a sua parte faz parte do seu posicionamento que vai te ajudar a fazer a próxima venda e ajudar essa pessoa a perceber melhor o valor que ela recebeu de você. Então é entregar valor, mas cobrar adequadamente por isso. legal você falar isso porque tem gente que tem esse receio ainda Tem hoje, muito, né? Principalmente quando a gente fala de venda de conhecimento, exato. né? Então o cara pensa assim, ah, não, pô, eu É vou. só passar. Não, É, tem que cobrar. não, sim, o conhecimento está disperso na sociedade, né? Você fica, não, pô, se eu passar, eu não vou cobrar por isso. Eu só vou ajudar ele, né? Então, se você Mas não em tudo cobrar, a que pessoa não você vai dar valor. investiu, A pois pessoa não é. vai dar valor. E acontece muito o movimento de a pessoa, você falou, ajudou e tal, ensinou, né? Pegou tudo que você sabia, adaptou, personalizou para o entendimento dela, Uhum. que dá um trabalho, convenhamos, Sim, né? E aí você não cobrou nada. Ela vira a esquina, compra de alguém, dá os créditos todos para essa pessoa e você não ganhou nem a gratidão e exato. nem o dinheiro. Então, é, cara, tem que abrir Não, o portal do Pix. e aí você fica lá, o fulano de tal nem entende tanto disso, tá vendendo horrores, não sei o quê. Eu falo, "Não, ele tá certo, você que tá errado. Porque É. você fala que entende mais e não tá vendendo. Por quê? Porque as pessoas querem alguém que esteja vendendo, não que alguém Uhum. esteja oferecendo. O maior elogio que alguém pode te dar é É isso, senão você vira comprar. palpiteiro. É, Você pode ter o maior conhecimento do mundo, se você não estiver vendendo, você é só um palpiteiro. Se você se posiciona, se expõe e vende, aí sim, esse cara é foda. Esse cara conhece e tá vendendo e eu pagaria mais, inclusive, porque ele é incrível. legal, cara. Tem que ter preço. É, concordo. Tem alguma coisa que a gente não falou sobre a Octa, sobre o trabalho que você desenvolve, sobre o livro que você gostaria de trazer aqui pro pessoal? Cara, acho que muito do livro, né, o Inovação para Não Inovadores, ele acabou virando uma. Além de vender o livro, ele vende coisas, né? Então, puta, começou a nascer mentoria para sucessores, começou a nascer muita palestra. Bacana. Então, isso me ajudou muito a me jogar, que não é óbvio para mim, né? Eu sou um cara tímido, etc. Me jogar nesse universo de ser um creator. Tem me ajudado muito porque eu venci esse conflito interno de não me expor, etc. E eu entendi que isso ajuda no meu propósito. Então, se eu sou mentor de sucessores, eu estou ajudando uma família a prosperar. Se eu sou palestrante, eu sei que eu estou entregando a visão de inovação para muita gente naquela plateia ali. E se eu estou na internet ali fazendo um conteúdo, etc., eu sei que naquele dia
alguém que estava precisando vai ouvir aquele troço. Mas no final, eu quero ser egoísta. Só quero pensar em mim. Pô, a Okta ganha muito com isso. Toda vez que o founder da Okta, né, o fundador da Okta cresce, ele está arrastando junto a imagem dessa marca, que é uma marca nova. Ela tem 4 anos, tem 3 anos. Então, se eu não estou em evidência, aproveitando tudo, a oportunidade que eu tenho de me expor, custa mais caro para a Okta se expor. É muito mais fácil vender uma pessoa do que uma empresa. Então, E no fim das contas, você tem que se vender. com quem que as pessoas se conectam? É com gente. Então, beleza, a Okta é uma empresa legal e tal, aí eu vou pesquisar, tá, deixa eu ver a história da empresa. É isso. Pô, quem fez foi o Arthur Cadê o Rufino. rosto? Cadê o Pô, rosto? não, o cara, né, tem credibilidade que foi construída ali desde a época que ele fazia Lan House lá, o cara, pô, né, então é legal, cara, a gente entender que a nossa história, ela vai construindo um legado e a empresa, ela materializa isso. A pessoa vai olhar, pô, legal, posso confiar. É isso, exatamente isso. Bacana. Cara, mais uma vez, assim, poxa, fico muito honrado, tá? E obrigado por você topar, conversar com a gente aqui. Ficaram muitos ensinamentos. Eu mesmo cara, quero assistir várias vezes aqui esse episódio, porque foi muito rico de conteúdo. Legal. E tem uma palavra que a gente escolhe para ter certeza que as pessoas que a gente convidou para assistir viram o episódio até o final. Tá bom. Tá? Tem umas regras também. Tá tem bom. que ser uma palavra que não é muito óbvia e que não seja uma palavra que tem a ver com as nossas empresas. Tá. Então, qual palavra você escolhe, assim, para a gente ter esse indicador que a pessoa assistiu até o final? Economia circular. Boa. Então, se você escrever a palavra economia circular aqui nos comentários, a gente vai saber que você nos deu a honra da sua participação, da tua presença assistindo esse episódio. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Sucesso com a Okta. E se você gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha com os teus amigos que trabalham tanto na área de economia circular, quanto com seus amigos que são da área automotiva, para quem quer inovar, que não se sente tão inovador. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda. Ô, irmão. Bom demais.